os 2 primeiros blocos, o Lula foi bem. O segundo, ele estava muito bem, muito à vontade. E no terceiro, quando entrou a questão da Petrobras, ele, ao invés de virar a página logo e ir para o ataque, falando das questões da família Bolsonaro, da compra dos imóveis, da questão da compra em dinheiro vivo, enfim, a questão da urna eletrônica, né, que ele o tempo todo nega a urna eletrônica, questiona, né? Eu achei que ele ficou muito na defensiva e não é bom um candidato ficar na defensiva. Eu acho que se fosse um placar por gols, ele teria ganho por 2-1. Mas eu achei que esse terceiro bloco ele não foi nada bem, não foi para cima do Bolsonaro, deveria ter ido e ficou muito na defensiva. Vamos ver, eu acho que agora a gente tem que ver como é que isso vai repercutir, né? Os votos estão muito sedimentados e alguém deveria ter explicado para o Lula os critérios do debate, porque ele gastou o tempo dele à toa, né? Você viu que ele desperdiçou tempo, né? E isso depois acabou ficando ruim, porque o Bolsonaro ficou sozinho com muito tempo para ficar falando o que ele queria sem o Lula poder retrucar, né? Que o primeiro bloco, o Lula saiu bem. Para mim, ele se saiu melhor no primeiro. Naquele primeiro bloco, é estranho, porque no primeiro bloco o Lula soube controlar o tempo, foi dosando o tempo, estava com uma aparência, como é que se diz, uma expressão corporal melhor que a do Bolsonaro, usou melhor as câmeras, estava calmo, estava irônico, e eu acho que o Lula ganhou por pontos, até por uma margem relativamente larga, o primeiro bloco. O segundo ele foi um pouco melhor, mas os temas favoreceram o Bolsonaro nas perguntas dos jornalistas. Agora, o terceiro bloco, o Lula me pareceu que estava ansioso, eu acho que querendo que terminasse logo, porque ele estava com a impressão de que estava ganhando, quero que termine logo isso aqui, e não conseguiu virar os temas. A gente falou disso aqui. Assim como o Bolsonaro ficou perdido na pandemia no primeiro bloco, e não saía da pandemia, e aquilo é ruim para ele, o terceiro bloco, o Bolsonaro arrastou o Lula para o Petrolão, e o Lula não devolveu. Tem que falar, vamos falar da corrupção hoje? Vamos falar da compra dos seus imóveis, dos seus filhos? Entendeu? Mas agora já foi, né? Agora já foi. Eu acho que o mais grave foi a questão do tempo. Foi não ter administrado o tempo, e ali fica sozinho, não adianta o assessor. É o candidato mesmo que tem que ter essa vivacidade. E o Bolsonaro atraiu o Lula para uma cilada. Naquele momento em que eles estavam os dois no centro ali do palco, e que o Bolsonaro bate a mão aqui e fala, fica aqui, Lula. Ele provocou o Lula, e o Lula saiu falando. O Lula falou, agora eu vou falar. E falou demais, e aí entregou tempo pro Bolsonaro. Agora, só para concluir, gente, passar para os outros aqui também. Eu achei que o Bolsonaro não usou bem aquele tempo final que ele teve a mais. Ele falou sem parar pro cercadinho. Venezuela, Cuba, Nicarágua, não sei o quê, banheiro, não sei o quê. Cara, não falou de emprego, não falou de gerar emprego. Acho que para quem ele tem que atrair, que é o indeciso, que são esses 5, 6% aí, minha impressão é que ele não atraiu. O Lula também não, no último bloco. O Lula saiu bem no primeiro e no segundo, mas no último bloco o Bolsonaro, apesar de melhor, eu achei que ele falou para dentro, falou para a turma dele, mas saiu assim com uma impressão, né? Uma moral talvez um pouco mais levantada aí por esse último bloco. Eu acho que ali na campanha do Lula é preciso fazer um trabalho um trabalho emocional ali, um trabalho até terapêutico, porque a questão da corrupção, ela descontrola o Lula. Ele tem dificuldade de lidar com esse tema, como qualquer um de nós teríamos, né? Quando um tema é assim, com a história dele, isso tira ele do prumo racional. O terceiro bloco começa com o Petrolão, né? O Lula responde, tenta voltar para o salário mínimo, mas o outro continua, né? E o Lula vai deixando coisas sem responder. E ele teve até oportunidades, por exemplo, de rebater a questão da exportação de serviços, porque eu sei o tanto que essa questão do BNDES, que eles falam que o Brasil deu dinheiro para o Maduro, para não sei quem, para Angola, para Cuba. Tem pessoas, que eu já ouvi, pessoas do povo que acham revoltante ter acontecido do jeito que eles contam. E o Lula já deu boas explicações sobre a questão do BNDES, da Caixa Preta, que nunca foi achada porque não existe. E, no entanto, ele deixou passar batido. Agora, vamos lembrar só uma coisa, né? O Bolsonaro é o que está em desvantagem na disputa, é o que precisa ultrapassar o Lula, ganhar votos. Quem está recebendo mais transferência de votos é o Lula. Então, assim, no saldo final, tudo bem, o Lula pode ter ido mal nesse último bloco, no saldo final pode ter ganhado por pouco, né? Mas o Bolsonaro está em muito mais desvantagem. Ele teria que ter ido muito melhor. No primeiro bloco ele estava bem disposto. Falei, agora temos um Lula que se preparou, que está dominando, inclusive, o ambiente, dominando a câmera. No segundo bloco também ele até brincou com a Vera. Falou, Vera, não vou te atacar, eu vou aqui bem pertinho de você, não vai ter problema com você. Eu achei que o problema foi, eu acho que o ponto é esse que a Tereza falou aí, por motivos óbvios. E aí o Lula tinha que estar preparado para, falou de corrupção da Petrobras, fala, olha, isso aqui vamos falar do presente, corrupção do presente. E não explica, não tem que explicar isso, gente. O Bolsonaro é um mentiroso, é um corrupto. Você não tem que ficar dando explicação para um corrupto, para um safado desse. O Lula ficou querendo se explicar para um sujeito desse, entendeu? Tinha que falar da corrupção dele. Agora,
Eu estava vendo aqui, eu queria colocar na tela, Gisele, o balanço geral da Quest, né? Com os 3 blocos. Não sei, esse aí que a Tereza já citou algumas vezes. Olha aí, gente. Do lado esquerdo são as menções gerais. Quem foi mais mencionado nas redes? Twitter, Facebook, Instagram, sites e blog. Reparem que o Bolsonaro é mais mencionado que o Lula nos 3 blocos. No bloco 1 por 59. Isso é menção, não interessa positiva ou negativa. No bloco 2 foi empate, os dois tiveram o mesmo número de menções, 50-50, esse azul aí mais claro. E no último bloco também o Bolsonaro com mais menções. Agora, menções positivas, né? Menções positivas, o Lula teve mais. O Lula teve mais menções positivas no primeiro e no segundo bloco. No primeiro bloco, o Lula ganhou de 43 a 39. No segundo, ganhou de 46 a 34. Então, abriu uma boa vantagem. Mas no terceiro, o Bolsonaro ganhou com mais menções positivas, 51 a 39. É o balanço aí. Então, o Lula ganhou os 2 primeiros blocos e o Bolsonaro ganhou o terceiro. A gente esperava o Bolsonaro diferente. Então, o que acontece? O Bolsonaro mudou um pouco o jogo quando ele colocou a mão no Lula. Tá? Ali ele dominou o espaço cênico, vamos chamar assim. Que é que ele não estava fazendo. Ele estava cambaleante. Só que o Bolsonaro, mesmo quando se dirigiu jornalista, quando falou o Lula, ele foi muito diferente do que ele é. Ele parecia mais civilizado nessa vez. Então é preciso entender, é preciso ver como é que o eleitor dele recebe. Se ele consegue conquistar mais pessoas com esse comportamento, ou se alguns que gostam dele, daquele jeitão dele, vai identificar como se ele uma pessoa falsa. E realmente eu não tenho essa avaliação, porque o eleitor do Bolsonaro, o raiz, ele é muito diferente do que a gente conhece. Entendeu? É difícil fazer uma interpretação nesse sentido. Então eu entendo que o Lula, como o primeiro debate, num formato diferente, porque esse formato é diferente, eles ficam próximos. Tanto que o Bolsonaro, alguém deu essa dica para ele. Fala pro Lula ficar junto com você. Deve ter dado essa dica. Sim. E quando ele fez, esse formato é diferente. Eu acho que ali ele mudou na nossa percepção, como nós vemos. E o que acontece? Lembra do primeiro debate, no primeiro turno? O Lula não perdeu nenhum voto. Só que nós avaliamos que o Lula não tinha saído bem. Pelo contrário, saiu muito mal. Porque tinha o Ciro muito agressivo naquela ocasião. Então eu entendo que a disputa, ela começa. Você tem vários dias agora, e depois você tem um último debate que é na Globo. Então, como aconteceu no primeiro turno, o Lula foi muito bem no segundo debate, no último debate. Ele foi muito bem. Então o Lula, como eu disse no primeiro turno, o Lula é uma pessoa muito inteligente. Então quando ele percebe, ele vai ver. Então quando ele percebe, pode ter certeza de que ele vem. E o debate da Globo no segundo normalmente tem esse espaço também, que você vai andando de um lado, vai para o outro. O fato do Moro estar junto com o Bolsonaro deveria ter sido citado pelo Lula, inclusive nessa questão da corrupção da Lava Jato, né? Da Lava Jato, da Petrobras, né? Que ele cita lá, o Bolsonaro faz uma enxurrada de números para cima do Lula. Acho que o Lula devia dizer, você disse que eu fui para a presidência por causa da Petrobras, mas você foi eleito por causa desse que te acompanha, né? Que foi um juiz parcial e tal, enfim, fazer a denúncia ali dessa aliança, e que você, inclusive, rompeu com ele, dizendo que ele era um traidor e etc. Nas redes você usou suas fake news para dizer que ele era um traidor, e agora o traidor está com você. A gente analisa esses pontos todos que vocês colocaram, a gente olhando todos os pontos, fala, não, ficou 0-0, né? Aparentemente, não ganhou nem perdeu, do ponto de vista geral, podia ter ido mais para lá, mas também não teve escorregadas que você fala, nossa, foi difícil. Bolsonaro que escorregou mais nas primeiras vezes. Essa fala dele sobre o complexo do alemão, acho que tem um efeito que, para a base dele, para o perfil dele, está dentro do discurso que eles concordam, a gente sabe disso. Mas para o povo, para quem está assistindo e quem é do Rio de Janeiro, vai se incomodar com essa situação. Vai ficar incomodado com esse discurso. E acho que a campanha tem que usar bastante esse ponto. O debate supõe uma certa troca cara a cara. Físico já é todo o ambiente que está ali, não é? E você tentar apaziguar isso com um gesto físico mesmo, concreto, objetivo no corpo do outro, eu acho que, para mim, teve essa sensação de submissão, de uma tentativa de acalmar o adversário. Um pouco como dizer assim, eu estou sofrendo com o que você está fazendo comigo. Lula, eu sou seu amigo, eu sou seu amigão. Vai leve comigo. Outra coisa é a tosse do Bolsonaro. Vocês perceberam? Sim. Uma contínua tosse que, às vezes, atrapalhava mesmo a fala dele. Não é? E que me parece também resultado, provavelmente, de nervosismo, de pressão, de tensão, de falta mesmo de estrutura para conseguir enfrentar aquela situação. Então, ficou meio claro para mim que isso foram duas demonstrações de uma certa fragilidade do Bolsonaro.